Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje a gente fala sobre inovação tecnológica. O que seria aí o QR Code? Conheça a tecnologia que vai aí cada vez mais decolar os pagamentos instantâneos. Então, não é de hoje, que a gente utiliza isso, já tem algum tempo e certamente aí você deve conhecer ou já usou para pagamento em algum lugar, já leu com a câmera do seu celular. Então vamos descobrir se é uma inovação mesmo ou já existe há muito tempo essa tecnologia? Então vamos lá. Certamente aí o desenho é um pouco familiar, mas você sabe o certo aí o que é o QR Code, para que serve? Tem ideia de quais momentos esse recurso aí pode ser utilizado e como ele pode ajudar aí a sua empresa a fazer e a receber pagamentos? QR Code é a abreviatura aí, é a abreviação de Quick Response Code, que em português significa aí código de resposta rápida. Trata-se de um código de barras 2D que armazena diversas informações, podendo ser personalizável de acordo aí com a sua aplicação. Esse sistema de códigos aí não é uma tecnologia nova e apesar de não ter sido muito explorada aí no Brasil, tem tudo para fazer aí uma verdadeira revolução na maneira como os clientes finalizam suas compras. Prova disso é que 35% dos consumidores já usam o QR Code aí como meio de pagamento, conforme dados apresentados aí pela uma matéria da Febraban. Então, quanto a isso, há dois fatores nos últimos tempos que foram fundamentais para que a intensificação aí do uso desse recurso. Então, foi o lançamento do Pix e aí a pandemia do novo coronavírus. Então, sobre o Pix, o QR Code é uma das ferramentas utilizadas para pagar ou transferir valores. Então, desse modo, quanto mais pessoas aderirem a ele, mais o código de barras 2D será utilizado. Então, com relação à pandemia, a necessidade de utilizar soluções de pagamentos por aproximação foi o que intensificou o uso do QR Code. Então, para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela Mobile Time e pela Opinion Box mostrou que em um intervalo aí de 6 meses durante esse período, a porcentagem de usuários de smartphones que utilizaram o QR Code para realizar pagamentos subiu de 35% para 48%. Considerando situações como essas, de que modo essa solução pode ajudar a sua empresa a faturar mais, vamos ver aqui como funciona, como que é o QR Code e como funciona aí, como você pode utilizar para escalar mais o negócio, você que tem uma empresa ou mesmo como usuário. Então, o que é o QR Code? Então, para começar a explicar o que é QR Code, podemos compará-lo aos códigos de barras utilizados no supermercado, que ao serem lidos no caixa gera informações sobre os produtos que estão sendo comprados. Apesar de a resposta ser a mesma, armazenar informações é variada. Uma das diferenças entre o QR Code e o exemplo que demos fica por conta aí da representação gráfica, ou seja, enquanto o código de barras é formado por uma série de faixas, acompanhada aí por números, o QR Code é construído por caracteres decodificados em uma imagem quadrada. Outro ponto que é diferente aí é que o QR Code é 2D e contém informações tanto na horizontal quanto na vertical, enquanto o código de barras tradicional funciona somente aí na horizontal. Além disso, ele dispõe de uma capacidade muito maior para armazenar dados e informações. Então vamos descobrir de onde surgiu essa tecnologia do QR Code. Mas, para saber o que é o QR Code de maneira mais completa, é bem importante reconhecer a sua origem. Então vamos lá conhecer de onde surgiu o tal do QR Code. Então, quem inventou o QR Code foi uma empresa japonesa, DensoWave, criando aí essa tecnologia em 1994. Então, praticamente a tecnologia tem a minha idade, 28 anos. Então, a ideia era atender a indústria de automóveis do Japão, permitindo aí por meio desse código catalogar
de maneira mais rápida as peças na linha de produção. Então era uma espécie aí de armazenamento, né? Aquela parte ali de decodificar todas as peças, saber o que tem em estoque. Então eles utilizavam isso de uma maneira mais rápida, né? Mas em 2003 essa história aí do QR Code mudou. Então o recurso passou a ser utilizado também em celulares, pois se notou que mesmo os que contavam com câmeras de baixa resolução conseguiam fazer a leitura aí do código. Com isso, abriram-se aí novas possibilidades para a aplicação. Hoje, por exemplo, ele é muito utilizado aí no mercado publicitário, que usa essa tecnologia em diversas campanhas, inclusive para gerar conteúdos e descontos exclusivos para os clientes. No entanto, aí é para a realização de pagamento instantâneo que o QR Code vem se destacando cada vez mais, conforme mencionado no início, né? No meio de pagamento, ele vem se destacando cada dia mais. Então, como funciona o QR Code? Para o usuário da solução, o funcionamento do QR Code é bastante simples. Basta posicionar ali a câmera do smartphone no código e fazer a leitura. De modo geral, a maioria aí dos celulares atuais já fazem a leitura automaticamente. Quando isso não acontece, é possível habilitar a câmera ou instalar um aplicativo próprio compatível com o aparelho. Quem pretende gerar um QR Code também não encontra grandes dificuldades, por ser uma tecnologia livre e altamente acessível, em ferramentas como o gerador de QR Code, gratuito aí no Nuvem Shop, e o Kaiwa QR Code. É possível criar o código bidimensional para diferentes finalidades. Então o QR Code por si só apenas aí uma forma padronizada de armazenar e consumir informação. Com ele você pode armazenar praticamente aí qualquer tipo de informação, incluindo as de pagamento. Então apenas como forma de comparação para ampliar aí o entendimento sobre o QR Code, essa solução permite armazenar muito mais informações que o código de barras. Um código de barras, por exemplo, padrão Febraban aí do Brasil, por exemplo, consegue armazenar até 44 dígitos. Já um QR Code ele pode armazenar até 7.089 dígitos, 4.296 caracteres ou 2.953 bytes. Então, como que o QR Code ele é usado como forma de pagamento no Brasil e no mundo? Agora, que ficou mais claro o que o QR Code, o seu funcionamento, também fica mais evidente aí quando essa ferramenta pode contribuir com a sua empresa na hora de receber os pagamentos dos clientes. Então, na China, por exemplo, essa já é uma prática bastante comum. Lá, ainda que seja o país onde o dinheiro em papel foi inventado, você sabia disso? Que lá na China o dinheiro em papel foi lá que foi inventado? Então esse meio de pagamento físico está sendo aí deixado de lado. Mesmo os comércios mais simples, incluindo aí os produtores rurais, se valem de tecnologias, especialmente do QR Code, como forma de receber pagamentos. Por trás dessa revolução, estão as fintechs, que oferecem aí cada vez mais soluções financeiras acessíveis e práticas para a população, que do outro lado aceita aí com grande facilidade todas essas inovações. Então, os pagamentos realizados de forma digitalizada são tão fortes na China que em restaurantes, estações de metrô, gorjetas e até esmolas, acredite, são feitas via QR Code. Então, além disso, outros países já fazem amplo uso aí, como a Índia e outros países que estão desenvolvendo os próprios padrões, a exemplo aí da República Tcheca, Eslováquia e Singapura. Então, o uso do QR Code no Pix. No Brasil, aí, um dos meios de pagamento que mais utiliza o QR Code é o Pix. Então, segundo dados apresentados aí do relatório da Zeta, esse meio de fazer aí transações financeiras pelo sistema de pagamento instantâneo é usado aí pelos seguintes motivos, 71% representa facilidade e comodidade, 34% rapidez e agilidade, 10% segurança
e opção oferecida pelo recebedor 6%. Então aqui vale destacar que entre as maneiras de realizar um Pix, a via QR Code é a preferida do que se refere à facilidade e comodidade. Pix, copia e cola, representa 64% e o Pix-chave, que é aquela chave que você pode utilizar o celular, o e-mail, representa aí 49%. E lembra, né, que mencionamos que quando maior a adesão ao sistema de pagamento instantâneo, maior a probabilidade aí do uso do QR Code aumentar também. Vale a pena destacar, né, os dados aí apresentados no relatório de tendência 2022 da ZUP, que é onde eu coletei as informações desse material, revelou que o Pix já é utilizado por mais de 117 milhões de brasileiros. Aí mais da metade, né, dos brasileiros já utiliza o Pix. Então, como os meios de captura por aproximação pode mudar aí a indústria de pagamentos no Brasil? Entendemos, né, mais que o QR Code também fica fácil aí perceber que essa ferramenta ainda não é tão comum no Brasil como na China. Porém, tudo indica que isso pode estar com os dias contados. Isso porque entre os meios de pagamento instantâneos, um pouco mais aceito e utilizado atualmente está aí o NFC, que é o Near Field Communication, que é uma forma de pagamento feita por aproximação, disponíveis em cartões, né, e dispositivos móveis, que permite aí essa tecnologia. Então basta o cliente aproximá-los da maquininha ali para quitar o seu débito. Então, mesmo com a facilidade, a utilização desse meio ainda é baixa e poucos cartões são emitidos com essa tecnologia. Ainda é bastante comum no Brasil, né, as pessoas fazerem pagamentos em dinheiro ou via boletos bancários. Então, comparando aí as filas, comparecendo a filas, né, dos bancos e loterias para isso. Então, parte disso pode ter relação com a ideia equivocada de falta de segurança do sistema. No entanto, vale ressaltar que os pagamentos aí por aproximação contam com importante camada de segurança, mesmo quando não há necessidade de digitar senhas, né? Isso garante que as informações passadas entre dispositivos e máquinas sejam criptografadas. Então, NFC versus o QR Code, né? Por esse motivo, em uma comparação aí com o NFC, a expectativa é que o QR Code seja mais bem aceito pelos usuários no que se refere às opções de pagamento instantâneos. Pelo seguinte cenário, né? Muitas empresas ainda não disponibilizam, né, o pagamento por aproximação aos clientes. A maioria dos consumidores do Brasil ainda não tem acesso ao smartphone, né, como o NFC, pois essa tecnologia está mais presente em celulares de ponta, que custa aí na faixa de R$3.000. Então, valor que tende a ser incompatível aí com a renda de boa parte das pessoas. Já o QR Code é mais democrático, pois funciona em celulares mais populares. E também emitir cartões de NFC é mais caro, chega aí de R$15 a R$20 por unidade fabricada, para as empresas, do que disponibilizar um aplicativo com QR Code para os seus clientes. Devido a todos esses pontos, acredita ser aí mais rápida a adoção do QR Code frente à tecnologia NFC. Sobre a questão cultural dos boletos, filas de bancos e de outros pagamentos presenciais, os pagamentos instantâneos, né, também poderão aí ter uma maior adoção, uma vez que os consumidores mais jovens, né, tendem aí a adotar tecnologias que tornem mais convenientes as compras do dia a dia. Prova disso é que grandes bancos estão no movimento de reduzir o número de agências, pois cada vez mais aí preferem acessar serviços financeiros pelos canais de atendimentos digitais em detrimento aí dos presenciais. Então, por que, né, o QR Code pode se tornar a melhor alternativa de pagamento instantâneo? Por tudo que acabamos de mencionar. O QR Code, que vem tornando a melhor alternativa, especialmente entre as empresas fintechs, né, muito mais simples e acessível, a solução vem ganhando aí cada vez mais espaço entre os pagamentos instantâneos. Então, para as companhias que oferecem aí, né, o custo é baixo e não há necessidade de trocar sistemas de cartões, por exemplo, bastando ter um aplicativo que gera o QR Codes.
Então, a iFood, como o Rappi, Americanas.com, são aí algumas empresas que já oferecem essa forma de pagamento como opção aos seus clientes. Como a tecnologia não necessita de hardwares que para capturar as transações, pode atender aí para tanto pagamentos online quanto pagamentos presenciais sem qualquer dificuldade. Então, necessitando aí apenas de um celular para que o cliente aí consiga utilizá-lo, né? Então, a expectativa é que o QR Code ganhe cada vez mais espaço no Brasil, expandindo aí a utilização não apenas por venda de produtos e serviços, mas também em transportes públicos. Então, ou seja, né, entender melhor aí o que é o QR Code abre as possibilidades para que sua empresa ofereça mais formas de pagamento instantâneo, ampliando assim a sua oferta de soluções. Então, não existe outra tecnologia que pode ser atrelada aí ao código e usada a favor da sua empresa. Então, como podemos aí aumentar o alcance do QR Code? Dentro de plataformas como Whitney Label, de serviços financeiros da Zup, por exemplo, há um modelo de pagamento no qual o lojista compra pela venda e recebe o dinheiro em uma conta digital. Esse saldo pode ser utilizado por ele de diversas maneiras para pagar em um fornecedor, transferir valores para um terceiro ou até mesmo para fazer uma compra com serviço de aplicativo que usa o QR Code. Então, acredita-se, né, que o QR Code é uma grande evolução, porém, sozinho se torna apenas mais uma opção de pagamento instantâneo. Então, a busca aí é desenvolver maneiras diversas de movimentar o dinheiro das pessoas e que torna aí o QR Code um meio prático de recebimento e, consequentemente, aí uma transação financeira mais rápida e segura para você aí e para os seus clientes, né? Ou você também como usuário. Então, como implantar, né, QR Code para a realização de pagamentos? Quando falamos sobre o QR Code, muitas vezes estamos nos referindo apenas como uma forma de compartilhar informações referente a um processo de pagamento, por exemplo, o número de uma conta. Digamos, né, que você tem um sistema integrado com a plataforma, algum tipo de plataforma, e queira oferecer o QR Code como forma de pagamento. Nesse contexto, alguns caminhos são possíveis. Colocar apenas um identificador de estabelecimento comercial, incluindo mais informações como o valor da compra, texto de descrição do produto, aí a fim de acelerar o processo. Por exemplo, uma transação de um almoço executivo de R$100 para o estabelecimento comercial, registrada no sistema com o código sequência de 01, poderia ser transformado em um código dessa forma. Gigantesco, né? Então, após identificar o cliente, você pode utilizar um cartão previamente tokenizado ou uma transferência, caso a plataforma permita realizar a cobrança. Então, como gerar esse QR Code? Caso você esteja pretendendo, né, desenvolver um sistema, já não basta aí apenas saber o QR Code, é preciso também entender como gerar um. Então, você pode usar das muitas bibliotecas preparadas para criar aí o QR Code e integrar seus clientes, integrar aí a seus sistemas. E tem alguns exemplos aqui, depois eu vou deixar o link, quem quiser ter, né, acesso a esse material, vou deixar o link aqui com algumas plataformas que ensinam como fazer essa geração de QR Code para pagamento. Então, como usar o QR Code aí para escalar o negócio, né? Sua empresa ela precisa aumentar o faturamento, escalar a rentabilidade, mas você ainda não sabe, né, qual estratégia adotar. Então, muitas delas desenvolvem barreiras burocráticas que só aumentam aí riscos e incerteza. Mas tem algumas plataformas, né, que ajudam a empresa podendo construir suas próprias soluções de pagamentos integradas para ajudar o cliente no crescimento. Então, criando aí uma fintech de pagamentos dentro da sua própria operação. Então, aqui o artigo ele dá algumas dicas, né, de como você seguir nessa parte já de criar empresa, plataforma de pagamento, utilizar aí como os grandes players, né, de mercado. Então, eu vou deixar o link aqui no final se você ficou interessado ou você não sabia como funcionava essa tecnologia de QR Code, agora já ficou sabendo. Curte aí, deixa seu comentário no final do podcast, manda lá suas sugestões nas minhas redes sociais, @CassioGamaOff, ou no @ do próprio podcast, @podcássio, só procurar lá, vai ter todos os episódios e o link lá para acessar
os áudios, né, de todas as plataformas de áudio e também a plataforma de vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa novidade que talvez você não sabia que já tem há muito tempo. Então eu espero você no próximo episódio. Até lá!